Ô, Mili, como é que você, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto, mas como é que você foi parar nesse meio, no meio esportivo, no jornalismo, e mais, como, a partir de onde você começou o seu engajamento político? Porque essa sempre foi uma característica sua. Não sei se isso teve implicações na sua vida profissional, ou seja, se foi demitida, se foi perseguida, se foi assediada, se deixou de ser contratada em função, dessas suas posições, porque isso também acontece em todas as profissões, não sei como foi no jornalismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, para as pessoas te conhecerem como Mili, além das suas opiniões do papel fundamental que você cumpre. Ah, legal. Então, eu devo esse meu amor pelo futebol a um homem, ao meu pai. Ah, que... Desde que eu nasci, eu sou a filha mais velha, eu nasci no Rio, e desde que eu nasci, meu pai me pega pela mão e me leva ao Maracanã. E ele era torcedor do Fluminense, então eu lembro a minha primeira memória de infância, assim, eu subindo a rampa do Maracanã, eu tenho a sensação da mão dele na minha, eu posso até chorar quando eu falo que eu me emociono, e a gente subindo a rampa, sabe? E aquilo, assim, uma dimensão do sagrado para mim, que é isso que morreu ontem, é por isso que é muito triste para mim o que aconteceu ontem no futebol, sabe? Então era eu e ele, a gente subindo a rampa assim, as torcidas passando do lado, porque era uma época que as torcidas subiam juntas, né? Então a gente subia Caramba. e olhava para cima, via ele, a gente chegava lá, aquele campo enorme, sabe? E isso para minha infância inteira, Sam, inteira, assim. Todo fim de semana, ele ia no estádio, eu com a minha almofadinha, sentava, e ele me explicou o jogo. E ele me explicou as táticas, técnica, quem era quem, como você podia virar um jogo, como era bonito você conseguir virar um jogo que parecia impossível e como era importante a gente aprender a perder, né? Ele me falava muito sobre assim, a importância de você saber perder. Ele falava, é um jogo que você vai perder mais do que você vai ganhar. Então, se você não aprender a perder, você vai enlouquecer. E isso veio comigo muito tempo, assim, a capacidade que esse homem teve de me tratar como um sujeito pleno desde a cidade. Eu não era um homem, eu não era uma mulher, eu era um sujeito pleno para o meu pai. E o mais curioso é que ele era um homem de direita, ele era amigo de ditadores, ele Caramba. era, ele apoiou a ditadura, ele chamava a ditadura de revolução. E Nossa. durante muito tempo, a minha formação política foi a dele, porque ele era o meu herói, Sim, claro. sabe? Então, eu fui uma pessoa que votei no Maluf, eu votei no Collor, Sâmia. Falando em Sim. esqueletos do armário, Falando de cá, fatos de 30 anos atrás. cá estão os meus. Mas aí, o que que aconteceu? Meu pai morreu quando eu tinha 30 anos. Eu estava começando a escrever quando ele morreu. E eu perdi esse oráculo, né, para quem eu perguntava tudo a respeito da vida, do futebol, de política. Eu tive que ler É. sozinha. E eu comecei a ler Noam Chomsky, Karl Marx, Rosa Luxemburgo. Uhum. E aí a cabeça Aliás, tô explode, com né? o livro dela aqui no nosso cenário hoje, Miri, deixa eu te mostrar. Falando em rosa, muito bom. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Aí a cabeça vai explodindo, sabe? Eu até escrevi um texto há uns anos falando assim, como eu matei meu pai, como eu precisei matar meu pai político para que nascesse um eu político diferente do dele, sabe? Uhum. E foi um processo assim dolorido, mas bonito, porque eu me eduquei política, eu me autoeduquei politicamente. Aí eu fui fazer um curso eu fiz aulas, eu morei em Nova York, né? Eu fiz aulas de marxismo com um professor que chama Richard Wolff, em Nova York, e eu aprendi demais naquelas aulas. Aí quando você vê, tiram os véus da sua cara, aí eu fiquei uma ativista política feroz. Porque daí é como se eu quisesse, gente, eu vi aqui umas coisas que eu preciso contar para vocês o que eu vi, sabe? O que eu aprendi. E aí eu mergulhei nesse caminho de ativismo, então, que é o meu hoje, entendeu? Então, Sim, essa é a minha jornada até aqui. caramba. Muito bom. Ô, Miri, sabe que tá chegando ao fim já a gravação do nosso videocast, passa muito rápido e é muito bom te ouvir. Você é muito inteligente, traz contribuições muito importantes.